acorde, precisamos do Espírito Santo. Isaías 35, versículo 15 ao 16. Isaías 32, do 15 ao 16. Até que sobre nós, vocês entendam pouco, gente. Eu tomei Toragesic para dor, e o Toragesic deixa a gente meio zureta, quem sabe aí? Então, me perdoe, foi a única maneira de eu vir aqui que estava... Então, estou debaixo de... E o Toragesic deixa ser assim, meio lento, mas a mente está boa. Só o corpo que não responde um pouco, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos que eu estou super saudável. Fiz um exame recente, 85 exames, gente. Pensa no cara mais saudável do mundo. Só deu alguns problemas de hormônio que não foi pela cirurgia, foi do Covid mesmo. E um hormônio, só um, o do sono. Quem teve problema de distúrbio de sono por causa de Covid? Meu Deus, gente, eu só tomando quilo de melatonina agora. Estou orando para passar esse pós-Covid. Porque foi só, eu estou zero de hormônio do sono. Por causa desse demônio, desse vírus. Vamos lá. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Uau! E o deserto seja transformado em campo fértil. E o campo fértil pareça uma floresta. Espírito Santo. Xaralabá, xeracalabá, tirecalama. Espírito Santo, nós te amamos. Nós te convidamos a falar. Esconda-me atrás de ti, Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando Deus fez nascer a sua igreja, Ele derramou sobre ela o Espírito Santo. Ele a batizou e encheu com o Espírito Santo. Ele a ungiu com o Espírito Santo. E em toda parte onde o Espírito Santo estava presente, havia claras evidências desse derramar do Espírito Santo. Contudo, se essas evidências não eram vistas, então o Espírito Santo não estava presente. A minha pergunta é: a igreja moderna exibe essas evidências? E quais são elas? O grande problema, meus irmãos, que nós medimos avivamento por nossa régua. Não conheço nenhuma igreja que não fale sobre avivamento e diz que não crê em avivamento e não quer avivamento. Mas boa parte desses está falando do avivamento ao seu modo. E não vai vir um avivamento da minha maneira. Não vai vir um avivamento à la carte. Eu quero um avivamento, mas sem pepino, sem ervilha, sem tomate, sem ovo. Se pede avivamento como se pede um x-salada. Nós queremos avivamento, mas não cremos assim, cremos assim. Então nós temos um tipo de irmãos que acredita que será um avivamento de fora para dentro. É o avivamento social, político, filosófico, é a igreja transformando culturalmente o mundo, entrando nas universidades, entrando em todas as esferas da sociedade, a ponto de futuramente não ter mais criminalidade, não ter mais desigualdade, não existir leis contra famílias, não existir mais proibições ao evangelho. Isso é chamado de teologia dos 7 montes. Eu estou aqui apenas para citar e não para criticar. Esse avivamento está muito comum. Acredito que existe algo bom em cada linha de pensamento que vou mencionar. Acredito em certo momento que todo avivamento vai desembocar na transformação da sociedade. O que eu não acredito é que qualquer avivamento que seja, ele vai começar de fora para dentro. Ele tem que ser de dentro para fora.
Ele vai começar com o povo orando, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo orar, primeiro se humilhar, então eu mudo a nação. Não é mudo a nação para depois mudar espiritualmente a igreja. Primeiro há uma mudança, uma reforma espiritual na igreja, depois uma mudança na nação. Nós temos aqui em Joel 2,12, o Senhor primeiro dizendo, voltem-se para mim, depois eu mudo a nação. Então, todo avivamento será de dentro para fora. Primeiro, uma revolução espiritual, e chega em certa medida na esfera da sociedade. Eu disse em certa medida, porque na China eles vivem um avivamento e não chegou ainda na esfera da sociedade. Então, nunca haverá um avivamento à nossa escolha. Nenhum avivamento será parecido com o outro. O avivamento sempre será da maneira de Deus. Temos também aqueles que pensam que qualquer movimento, qualquer oração em língua, qualquer labachúrias é avivamento. É claro que a grande característica dos avivamentos bíblicos foi o profetismo. Profetismo é o termo teológico para dons. Foi manifestação de dons. Nunca houve avivamento sem manifestação de dons. Eu até respeito as igrejas, os irmãos que não creem em dons e pedem até que não sejam falados, mas não dá para você separar o espírito profético do avivamento. É disso que eu vou falar hoje. No nosso último culto em Campo Largo, veio 2 células lotadas de uma igreja tradicional, porque um jovem, 2 líderes de célula, foi assistir um culto nosso, foi batizado com o Espírito Santo, orou em língua, chegou na célula, pôs o povo para orar em língua que foi batizado, a igreja mandou as 2 células embora. Eu fiquei muito triste com isso. Só que esse ato de mandar embora porque recebi o Espírito Santo é muito comum, isso é um ato antigo, os pastores mandam embora mesmo. É ruim é para eles, para nós é ótimo, né, pastor Márcio? Você recebeu o irmão fresquinho, que acabou de ser batizado com o Espírito Santo, que ele foi mandado embora, que bênção. Pode mandar, estamos recebendo. A gente não gosta de gente rebelde, mas gente batizada a gente recebe. Ninguém reclama que você rouba a cobra dos outros. Devolva-me a jararaca. Mas rouba a ovelha para você ver se não reclama. Nós temos também aquele terceiro avivamento, que é o avivamento bíblico, o avivamento à maneira de Deus, e ele começa sempre com a igreja orando, seja um grupo pequeno, seja um grupo grande, ou uma pessoa só, mas ele necessariamente irá começar com o povo de Deus clamando, orando, se arrependendo e se santificando. E eles oram os grandes feitos de Deus, e preste muita atenção, os grandes feitos de Deus sempre tiveram esses 3 ingredientes. Todo avivamento necessariamente terá que ter esses 3 ingredientes, senão pode ter nome de avivamento, jeito de avivamento, cara de avivamento, mover, o povo pode chorar e grita, chora, mas não é avivamento. Arrependimento, muita, mas muita oração, seguida de um movimento de santidade. E é disso que eu quero falar. Quais são, ou as evidências necessárias, bíblicas, exigências bíblicas, para um genuíno e poderoso avivamento? Não estou falando de movimentos que são até salutares para a igreja. A igreja precisa se mover. Mas qualquer coisa que nós fazemos na igreja devemos chamar de avivamento? Devemos chamar de busca por avivamento, mas são movimentos abençoados que fazem a igreja se movimentar, e a igreja tem que movimentar, senão ela não é viva. Mas o avivamento ele é algo mais profundo do que tudo isso. Nós temos que identificar quando nós estamos de posse do fogo do alto. E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos, antes de eu dar os 2 fundamentos bíblicos únicos, exclusivos, quando estamos de posse do fogo do alto, ou de um genuíno avivamento. Eu gostaria de traçar um rápido panorama histórico para você sobre os profetismos, sensacionismo, e por que que hoje tem gente que crê em dom, não crê em dom, por que que chegamos a esse ponto? Até 310 depois de Cristo, a igreja evangélica cristã, ela veio se arrastando nos dons, ela viveu muitos avivamentos. Ela viveu o avivamento do Pentecoste em Atos 2, o avivamento de Samaria em Atos
capítulo 8, viveu o avivamento de Éfeso em Atos no capítulo 14, e a igreja viveu demonstrações de poder, coisas sobrenaturais. E ela vem se arrastando até 310 depois de Cristo, ainda orando por cura, expulsando demônios, mas não com as mesmas manifestações, porque a igreja foi se esfriando. Você vê que em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 3, se eu não me engano, a igreja já perde o primeiro amor, e é para a igreja de Éfeso que o Senhor diz: abandonar o primeiro amor. 50 anos depois deles receberem o avivamento com Paulo, eles já tinham abandonado o primeiro amor. Imagine 310. Mas quando chega a 310, a igreja apaga o fogo de vez, porque o rei, o imperador Constantino, muito acuado com as nações à sua volta, percebeu que todo o Império Romano já tinha sido cristianizado, já com Paulo e Nero, dos 14 bairros de Roma, 11 já eram cristãos. Então ele viu que a força do império era o cristianismo, e ele estava sem apoio popular, as nações nórdicas estavam invadindo, os bávaros invadindo. Então ele, para ter apoio, ele cristianiza por decreto o Império Romano. Então agora aquilo que antes era por conversão passa a ser adesão. O povo não convertia mais. Eles aderiram ao cristianismo para obter o favor do imperador em Constantino. Então eles trazem para o cristianismo seus costumes pagãos, como deuses, mudam o nome dos deuses para santos, suas rezas, suas liturgias. E agora a igreja deixa de ser cultual, e ela é cultual, mas ela passa também a ser ritualística e religiosa. Em 335 aproximadamente, um monge muito erudito, um padre muito erudito que se converte numa briga teológica profunda com outro padre chamado Pelágio. Esse padre católico define que é com ele mesmo que vem o cânon bíblico. Ele pega os livros, ele não escreveu a Bíblia, ele montou, pegou os bíblios já existentes e montou eles num livro só. Antes ficavam lendo separado. E a partir do momento que ele monta esses livros, a hora que ele chama aquilo de Bíblia Sagrada, a famosa Vulgata Latina, ele cria uma teologia que permeia no nosso meio até hoje, que é chamada teologia do cessacionismo. O que é a teologia do cessacionismo? É a teologia de que agora, como nós temos a Bíblia, não precisa mais dos dons de poder, não precisa mais das manifestações, não se expulsa mais demônios, não ora mais por enfermos, não fala mais em línguas, nem precisa de profecias. Porque o que é perfeito seria a Bíblia. Então, Agostinho de Hipona, o responsável por essa teologia, que cria-se a ideia de que dons de línguas cessaram, profecias cessaram, milagres cessaram, expulsação de demônios cessaram, porque agora nós teríamos o conhecimento da palavra de Deus. E ele tece palavras duras sobre os dons, e a igreja então passa a proibir a manifestação dos dons, e vivem-se aí 1000 anos de trevas. 1000 anos sem nenhuma manifestação. A igreja vira uma filosofia elitista, coisa de gente rica. Só rico era cristão. O que antes era só os pobres, agora é só os ricos eram cristãos. Porque se falava baixo, era ritualística, era cultual e uma filosofia muito interessante. Então a igreja, vendo que os milagres acabaram, realmente, eles inventaram falsos milagres, santos chorando, falsos, iam lá nesses santos, choravam, falsos milagres aconteciam. Tem uma série muito importante chamada Pilares da Terra, se explica bem. A History também explica, sintetiza bem esses 1000 anos de trevas. Só que havia um grupo de irmãos chamado montanheses, que subiam as montanhas para manter o fogo e orar de forma escondida em línguas, profetizar, orar por curas. Isso era de forma velada, escondido. E os montanheses mantiveram a oração em línguas e oraram em línguas, mantiveram o poder. Tertuliano teve contato com esses montanheses e são eles que trazem essa herança, senão a gente nem saberia. E eles vão mantendo a escrita dos profetismos.
A partir de então, quando chega em 1500, Deus começa uma reforma na igreja. E nós chamamos de 3 batismos do Espírito. A igreja viveu 3 batismos do Espírito para que essa reforma fosse completa e chegasse até nós. O primeiro batismo foi o que nós chamamos de reforma da doutrina. Em 1500, Deus usa o monge Martim Lutero e reforma a teologia da igreja. Que agora a salvação não é pagando indulgências, não é comprando as coisas, é pela fé, Romanos 1:17. Mas Lutero não entra no mérito da questão. João Calvino chega a escrever que a única obra do Espírito Santo necessária seria a da regeneração e mais nenhuma. Que é o que os tradicionais mantêm ainda hoje. Eles não entram no resto da questão, porque Deus estava ainda em partes reformando a sua igreja, e ela ainda está em reforma. A reforma não acabou. Tanto que o livro de Atos não tem um final. Não é verdade? Mas quando nós chegamos em 1700, Deus faz um segundo batismo. Antes, lá em 1700, Deus traz para John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, uma nova reforma, agora uma reforma de santidade. A igreja não entendia, compreendia a santificação. Até mesmo os reformadores gostavam muito de fumar e beber. É verdade, não estou exagerando não. E fumavam muito. E bebiam muito. Mas quando chega em John Wesley, nasce um movimento chamado Holiness, ou de santidade. E agora John Wesley chama de segunda bênção do Espírito, o testemunho interior, de que o batismo de fogo não era a mesma obra inicial do Espírito Santo, era uma obra diferente. Que aquele mesmo Espírito Santo que nos regenerava, nos justificava no batismo no Espírito, ele também nos batizaria com fogo para nos purificar e nos santificar. Malaquias capítulo 3, versos dos 2 em diante. Mesmo eu falando com atraso, pode colocar na tela, é sempre muito importante. Porque quando nós lemos esse texto de Malaquias 3, versículo 2, nós imaginamos que está falando da segunda vinda de Cristo. Não é. Está falando da primeira vinda, porque ele será como fogo do ourives, como o sabão do lavandeiro, purificará os filhos de Levi e também os lavará. Isso está falando de Jesus que viria batizar com fogo. Contudo, quem suportará a sua vinda? Quem resistirá quando ele surgir? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Esse texto é igual a Mateus 3:3, por gentileza. Porque é ele, Jesus, que vem para batizar com o Espírito Santo, observe o termo, e com fogo. São batismos diferentes. E o batismo de fogo, ele tem uma tripla característica. Primeiro, ele queima a palha e o joio, que é a regeneração. Segundo, ele santifica, que é o que acabamos de ler. Mateus 3:3. 3:3. Primeiro ele traz o novo nascimento, ele queima o velho homem, queima a palha. Segundo, ele santifica, purifica. Este é aquele de quem foi anunciado, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora em Lucas 3:16 vai dar continuidade, ali falando de João Batista. E João Batista é falado dele em Malaquias e Isaías, mas ele joga tudo para Jesus. Então João esclareceu, eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso que eu, que não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará, observa a separação, com o Espírito Santo e com fogo. Até lá os teólogos não levavam isso muito a sério. Mas John Wesley conta isso, sintetiza de maneira muito clara, que esse batismo de fogo é uma obra santificadora do Espírito Santo, que a santidade é uma demonstração visível da conversão. É uma espécie de continuidade, ou seja, eu não estou do tipo já regenerado e não necessito de ser santo. Eu não sou santo para ser salvo. Eu sou santo se for salvo. Efésios 1:4 nos elegeu nele antes da fundação do mundo para ser santo. Veja, não é por sermos, é para sermos. Efésios 2, versículo 10, somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Não por obras, mas para elas.
E aí John Wesley não chega, ele tem contato com os morávios. Ele tem contato com os montanheses, os morávios que vêm com essa teologia dos dons, profetismo. E ele acha tudo aquilo muito esquisito, ele nem entra nessa questão, mas ele entende que tem que haver um testemunho interior que comprove aquela regeneração. Ele foi muito criticado na época, porque foi chamado de herege. Que conversa é essa? Experiência, emocionalismo. Então eu tenho que depender da minha emoção para saber se estou salvo. Mas John Wesley chamou isso de testemunho interior. Nesse livro que eu indiquei, você vai ler bem declarado. Ele chama de movimento de santidade, de santificação, que automaticamente aquela pessoa que agora recebe o Espírito Santo foi avivada, ela vai necessariamente, sem um esforço nenhum, andar e caminhar por santidade. E de acordo com John Wesley, não existe, meus amados irmãos, salvação sem processo de santidade. Esse cristianismo moderno aí é diabólico, que prega contra. Irmão, pregou contra a santidade, pode saber que o diabo está falando na boca de alguém. Só uma pessoa sai ganhando com o seu pecado. Nem você. Só o diabo. A preço de que alguém chega no altar e prega contra a santidade? Ele só pode estar sendo usado pelo diabo. O máximo que Deus vai chegar e vai falar para mim no céu, Ele vai falar: meu filho, eu vou lhe punir porque você foi muito duro. Você acha que tem essa chance? Agora temos aí a terceira bênção do Espírito. Eles odeiam quando a gente fala isso. Mas em 1800, Deus começa a levantar dois homens. O primeiro deles é Charles Finney. E o outro é Dwight Lyman Moody. Eu vou falar um pouco de Finney e Moody, porque eles têm contato com os montanheses, também vem do grupo Holiness, que já vem esse avivamento contínuo com John Wesley, mas eles ainda não têm essa questão dos profetismos. Quando eu usar profetismos, eu estou falando dos termos dons, maravilhas, falar em línguas, interpretação, profecias, curar e expulsação de demônios. São os termos técnicos para os dons, é o termo profetismo. Mas Charles Finney, Deus restaura através dele as curas, apelo de salvação. Deus restaura através dele batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Agora, Dwight Lyman Moody era o pregador mais erudito dessa época, a maior igreja, a mais influente de sua época. Um dia ele estava pregando e duas irmãs sentadas na frente dele. E elas dizem assim, dizem nada. Ele está pregando e elas estão orando. E ele pregando e aquilo vai deixando o pregador nervoso. Você está pregando, o cara está folheando a Bíblia. Você está pregando, ele finge que está orando. O cara não está respeitando a mensagem. Terminou o culto, ele chamou: por que toda vez que eu prego vocês começam a orar? Vocês não me respeitam? Não, pastor. Muito pelo contrário, a gente está entendendo tudo. O senhor quer que a gente cite a mensagem? Então por quê? Porque a gente está orando para o senhor. Para quê? Receber o Espírito Santo. Aí ele ficou mais endemoniado ainda. E D.L. Moody falou assim: ó, pera lá, eu sou o pastor da maior igreja no mundo hoje. E tem que receber o Espírito Santo. O dia que eu receber, você é o quê? Ela falou: para o senhor ver, né? E aí ele deixou tão nervoso que mandou as irmãs embora da igreja. Passado um tempo, aquilo foi encucando o Moody, encucando, ele não conseguia dormir, ele chama as irmãs. Vem cá, não que eu creia, mas me explique, por que vocês acham que eu não tenho o Espírito Santo? Elas dizem: não, é claro que o senhor tem o Espírito Santo. Vou te explicar, pastor, pense bem, os discípulos tiveram o Espírito Santo quando? Vai perguntar para um teólogo, o teólogo falou assim: Jesus soprou e disse: receba o Espírito Santo. As irmãs disseram: mas isso foi quando? No Pentecoste ou tempo antes? Não, foi tempo antes. Então no Pentecoste eles receberam o quê, pastor? Aí ele falou assim: nunca parei para estudar isso. Me explique as irmãs, duas irmãs indoutas pregando para um teólogo. Eu já percebi que para realmente receber avivamento você tem que ser muito humilde. Não recebe não. Deus não está nem um pouco preocupado com sua teologia, com sua cabeça desse tamanho. Tem que ser humilde.
Falou, deixa eu ouvir. Falou, pastor, pare e pense. O Senhor Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Vocês vão tentar fazer alguma coisa, mas não vão conseguir. O que eles receberam no Pentecoste foi o Espírito Santo? Vocês já tinham recebido? Não. Então me responde, pastor Dwight Lima Moody, o que eles receberam? Aí ele disse, me diga vocês, ele estava sem resposta. Elas disseram, receberam a capacitação do Espírito. Como assim? Mesmo eles tendo o Espírito Santo, sendo salvos, regenerados e santificados, eles agora precisariam ser capacitados para desempenhar a obra de Deus. Foi depois que eles recebem o Espírito Santo que no outro dia o coxo anda. Isso que foi chamado de terceira bênção do Espírito. Aí Deus começa a restaurar. Primeiro restaurou a justificação, santificação, agora ele vem restaurando o profetismo, que morreu nos 1000 anos de trevas, com um sensacionismo que igrejas ainda insistem nisso até hoje. Infelizmente. Quando chega em 1904, Deus suscita um avivamento, conhecido por todos no país de Gales, como adolescente, e aquele avivamento vira uma loucura, e vem profetismo, vem salvação, vem regeneração, vem avivamento, vem coisa desmedida. O país inteiro se converte em 2 anos, tinha 100 mil habitantes, 100 mil pessoas se convertem. E o menino não sabia ler, mas orava em línguas. Um pastor sai dos Estados Unidos, da Holiness, do Movimento de Santidade, e vai investigar o avivamento do país de Gales. Não é possível, que avivamento é esse? Quando ele chega lá, ele vê o povo na rua orando em língua, vê o povo tendo visão, vê gente profetizando para o outro. A primeira intuição dele é coisa de louco. Todo mundo pensa assim. Mas ele fica lá um tempo e aquilo vai impregnando, porque o poder do Espírito Santo é igual vírus, vai passando de um por outro. Por que os pastores mandam embora? Porque se deixar ali, tem que fazer quarentena, pega mesmo, gente. E aí, esse pastor é batizado com o Espírito Santo lá no país de Gales, naquele avivamento, tenta implantar na igreja dele em Los Angeles, mas ele não consegue, porque já era bem de idade, o povo já não aceitava mais. Mas ele consegue impactar um jovem, que ninguém dava moral para ele, que era um ex-escravo, chamado William Seymour. E o William Seymour é o único batizado com o Espírito Santo através do pastor dele, Batista. O único. Bastou. Porque até hoje é o maior avivamento em números da história. É o de 1906. William Seymour recebe tanto do Espírito, que ele agora dá sequência. 2 meses depois ele é convidado para assumir uma igreja. E ele assume uma igreja da Holiness. A igreja não cria em dons. Então a primeira mensagem de William Seymour na vida dele, batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Ninguém pregava isso. O primeiro a falar foi D.L. Moody. D.L. Moody agora diz, eu nunca mais subo no púlpito para pregar sem o poder do Espírito. E aí isso vem desembocando, vê que o Espírito Santo vem empurrando isso para o nosso tempo. Nos últimos dias ele restauraria todas as coisas. E agora o William Seymour prega que necessariamente ele explica exatamente isso que eu estou te explicando. O Senhor vem restaurando com os anos e etc. Agora no nosso tempo ele está nos mostrando que é necessário que todo avivamento tenha profetismo, tenha falar em línguas, porque teve no Pentecoste, porque isso é importantíssimo. É muito importante que todo crente seja batizado com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Eu já vou te explicar isso, você vai me dar tempo para isso. No outro dia, os irmãos da igreja meteram um cadeado na porta. Ele morava na casa pastoral, as malas dele e da família estavam tudo jogado na rua, e a igreja com o cadeado na porta. Ele foi mandado embora. É tão bom quando fazem isso com a gente. Um casal, 2 famílias da igreja, com dó de William Seymour, convida ele, é aí que degringola tudo. Convida ele para fazer as reuniões de avivamento na casa dele e diz, olha, a gente não crê no que você fala, mas a gente está com dó, o senhor está morando na rua, vai fazer lá em casa. Na rua Burning Brine, 24 horas de culto. Terceiro dia de culto, a casa, que era de madeira, cede todinha.
Era gente orando em língua, correndo pela rua, gente orando em língua. Eles têm que se mudar para a Rua Azusa. Era uma casa de caixão. Agora aquilo ali é culto todo dia, 24 horas de culto, gente vindo do mundo inteiro sendo batizado com o Espírito Santo em Los Angeles. Só para você ter uma ideia do que aconteceu, o relato rápido, até os mendigos foram batizados com o Espírito Santo. O negócio da Rua Azusa foi tão poderoso que vem pastores do mundo inteiro para entender o que Deus estava fazendo. E o William Seymour, um ex-escravo, uma igreja se reúne de ex-escravos. Gente, as pessoas passavam na porta da igreja, mas olha, teve um dia que o bombeiro foi 18 vezes apagar fogo lá. Mas não tinha fogo, mas os vizinhos viam fogo. Eu não sei se os irmãos podem entrar em meu Instagram, por favor. Um pastor amigo meu foi pregar na África recente, e ele tirou uma foto da África, lá na África, no meu Instagram, por favor. E ele tirou uma foto. E nessa foto, apareceu línguas repartidas de fogo na cabeça das pessoas. Eu já preguei na África muitas vezes. Uma irmã incrédula disse, isso é telão de LED. Eu falei, na África? Cara, a incredulidade faz mais milagre do que a fé. Pôs um telão de LED lá numa igreja de Taipa. Quando os irmãos acharem, coloquem para mim, por favor. Explicando a você, os bombeiros iam lá na igreja da Rua Azusa para apagar, porque os vizinhos já estavam pegando fogo, e o povo saía gritando, e às vezes as pessoas saíam gritando, e os vizinhos viam como se eles estivessem incendiados também. O avivamento da Rua Azusa foi algo tão louco, porque agora Deus estava restaurando os dons, os profetismos de fato lá. Esses dons e os profetismos estavam sendo liberados e revelados através da Rua Azusa. Vou te contar 2 fatos que aconteceram na Rua Azusa, para você entender como esse mover foi sobrenatural. Algumas coisas aconteceram na Rua Azusa. Primeira delas, as pessoas oravam em línguas e alguns entendiam em idiomas. Então quem mal falava, que eram ex-escravos, falava em russo, em japonês, em coreano, em espanhol, em francês e até português, senhores. E vou te explicar em até. Nesse mesmo período, 2 pastores saíram da Suécia, bem tradicionais, teólogos, esses apologetas, e foram para a Rua Azusa investigar o avivamento para determinar se era heresia ou algo de Deus, que é assim que fazem. Quando eles chegaram, esses 2 pastores se chamavam, olha lá, é esse mesmo. Mas é um telão de LED, dizem eles. Vou te dizer uma coisa. Deixa só essa foto congelada. Deixa assim. Isso, deixa ela congelada. Mas quando, porque senão aparecem os comentários e tem gente que fica meio endemoniado com isso também, né? Tem uns. Olha, de todo mundo que te segue, pelo menos 5 a 10% é hater, quem te odeia. Te segue de tanto odiar, né? Quando a gente fala que inveja é admiração secreta. Então o que aconteceu? Esses 2 pastores, Gunavir e Daniel Berg, batistas, foram investigar o avivamento da Azusa. Chegaram lá e aquele povo, culto 24 horas, ninguém aguentava. William Seymour disse, olha, vocês vão ver uns exageros aí sim. Mas a Bíblia diz, deixai vir a mim as criancinhas. Ele está dizendo, tem coisa aí que é coisa de criança. E ele dizia mais, vocês vão ver exageros, vocês vão ver coisa que não é avivamento, mas os avivamentos nunca pararam por excesso, eles pararam por controle. Vou te dizer de novo. Deus nunca teve problema com excesso, Deus tem problema com controle. Excesso para rapidinho, controle mata. Por que muitos pastores não gostam de profetismos, muitos dons? Porque eles perdem o controle. Ninguém gosta de perder o controle. Eu não gosto de perder o controle. Uma dona de casa não deve perder o controle. Um pai de família, um pastor não pode perder o controle dessa igreja. Eu não gosto, a não ser que seja para o Espírito Santo.
aí não tem o que fazer. O problema é que muitos querem ter o controle até daquilo que Deus faz. Historicamente, os avivamentos somem por controle, não por excesso. Quer correr? Eu tenho uma espada. Deixa, irmão. Em 3 minutos ele se sente menino, ele senta murchinho. A experiência nos ensina. William Seymour dizia: a alegria de uma casa são as crianças. Se uma igreja não tiver gente gritando, chorando, berrando, são as crianças fazendo peraltice que faz a alegria da casa. Então ele dizia, aquilo ali não é avivamento, mas ele pensa que é, deixa ele. Percebe? Tem coisas mais antibíblicas do que alguém pensando que está cheio do Espírito Santo, como por exemplo, controlá-lo. Gunavir e Daniel Berg, quando chegaram aquilo, fecharam o coração e disse, isso não é de Deus. Mas Gunavir desistiu, continue, vamos ficar mais 3 dias. No segundo dia os 2 foram batizados com o Espírito Santo. Aconteceu que eles estavam dormindo no mesmo quarto e Gunavir acorda orando em línguas. Aí Daniel Berg fala, não é possível, você foi pego. Estou te falando, é um vírus. Aí quando o outro vai falar para ele, para, também fala em línguas. Agora eles não voltam para a Suécia nunca mais. Eles vão no culto, vão no período noturno. Quando eles chegam lá, um ex-escravo para diante deles e profetiza, e alguém interpreta, vão para o Belém do Pará, que eu tenho 30 milhões de almas para dar a vocês. Não voltem, não voltaram mais para casa, e vieram direto para o Belém do Pará. Quando ancoraram no Belém do Pará, alguém veio falar com eles. Na mesma hora, Gunavir disse, vê, era a mesma língua que profetizou para nós. Veja, alguém profetizou para eles em português, mas quem profetizou era americano. Não, você não está me entendendo. Você sabe quantas almas esses 2 irmãos Deus deu para eles? Isso foi a fundação da Assembleia de Deus. Sabe quantos membros a Assembleia de Deus tem hoje? 42 milhões. Deus cumpriu a sua promessa. Eu vou citar um outro exemplo, uma irmãzinha. Vê alguém profetizou para ela em coreano. E alguém interpretou em coreano. Vá para a Coreia e eu vou te dar 1,5 milhão de almas. A irmã foi para a Coreia. Em coreano. Essa irmã não ganhou 1,5 milhão de almas. Seria uma falsa profecia? Até mais da metade da vida dela, ela não tinha ganhado nenhuma alma. Ué, mas Deus falou para eu vir, foi uma falsa profecia. Lá no Belém, os 2 missionários já estão fazendo a revoada. Agora eu estou aqui há tantos anos na Coreia, nenhuma alma. Aí um dia ela sentada prega para o irmão. Sabe quem se converte? Poyong-cho. Ela ganha Poyong-cho para Jesus. Sabe quantas almas Poyong-cho ganhou? 1,5 milhão. Antes de eu te dar os fundamentos bíblicos, eu estava pregando na Colômbia. E o Espírito Santo falou comigo, eu preguei 4 mensagens. Aquilo estava sendo traduzido para todos os países do mundo. E o Espírito Santo falou comigo que nós iríamos viver 18 anos de um grande avivamento. Seria o maior avivamento da terra, porém o mais curto. E ele seria recheado desses 3 moveres completamente restaurados. Conversão, que é regeneração, a santificação e a capacitação, que é o profetismo. Agora o Senhor restaurou tudo nesse avivamento. No próprio livro de William Seymour da Rua Azusa, ele profetiza e diz, daqui 100 anos Deus vai derramar de novo esse avivamento. Nós completamos 100 e poucos anos da Rua Azusa. Enquanto eu estava pregando na Colômbia, pessoas começaram a orar em línguas, daqui um pouco virou russo. Outros começaram a orar em línguas e de repente começou a orar em japonês. Outros começaram a orar em línguas, daqui um pouco começaram a orar em português. Outros começaram a orar em línguas, daqui um pouco era em turco. Outros eram em sul-coreano, outros eram em chinês. E foi uma coisa tremenda, veja. Isso é chamado de profetismo.
E eu vou te mostrar na Bíblia como isso é sobrenatural. Preste muita atenção. Você tem tempo para isso? Tem mesmo. Aonde o Espírito Santo ia, tinha essas duas evidências. Primeira, espírito profético. Preste muita atenção. Existe uma grande diferença entre o dom profético e o ministério profético. Vamos ver essa diferença que eu vou falar dos dois. Segunda de Paulo a Timóteo 4, versículo 2, nós temos a seguinte palavra. Paulo dizendo a Timóteo: pregue a palavra. O termo pregar aqui é o termo empregado do index da Oliver Tree, dizendo o seguinte: pregue significa querúcio ou querigma. Quer dizer, seja um profeta, proclamador. A palavra arauto, no texto, significa aquele que não muda a mensagem. Essa mesma palavra é usada no Velho Testamento, no hebraico, em Jonas 3, versículo 4, e diz: começou Jonas a percorrer caminho de um dia e pregava. Agora, a palavra pregar aqui no texto de Jonas é gara, quer dizer proclamar, continua a ser um profeta. Então nós temos mais uma vez um termo para ministério profético, arauto e proclamador. Deixe-me te explicar. Nem todo mundo que tem dom profético é profeta. E nem todo mundo que é profeta tem dom de profecia. O dom de profecia é o dom de prognosticar. Aí é o profetismo. Falando de dom. Vou te dar o exemplo, 1 Coríntios 14, versículo 1. Porque Paulo, diferente dessas outras duas palavras, quando ele usa o termo seja profeta, que ele não usa o termo dom de profecia. Os tradicionais pegam só essa primeira parte e dizem: está vendo, profetizar é pregar. Eles estão falando verdade, mas não é toda a verdade. Porque em 1 Coríntios 14, primeiro, Paulo diz: segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais. Agora vai falar de dom, especialmente o dom de... E a palavra profecia aqui agora não é querigme nem querúcio, é profeteus. De onde surgiu a palavra profetismo. E de onde surgiu o termo dons, ou que significa essa palavra profeteus? Ser um prognosticador. Quem faz revelações por divina providência. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22 e 23. Como que o dom da profecia é o dom de prognosticar, diferente do ministério profético, que não é prognóstico. Vamos ler os textos. Deste modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os crentes. Eu já preguei aqui na conferência do Espírito Santo, eu te expliquei as diferenças. Então, eu vou continuar aqui no tema. Se, portanto, toda a igreja se reunir num só lugar e todos falarem línguas, e entrar uma pessoa não instruída, descrente, por acaso não dirão que estão loucos? Bom, não há uma proibição para falar em língua, no máximo é ser chamado de louco. Agora, o que é o dom do prognóstico? Continua Paulo. Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou não instruído entrar, será todos convencidos de que o pecador, que é pecador, e por todos será julgado. Agora olha o resto do texto. Vamos ver se é dom de prognóstico. Lê em voz alta. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando em realidade que Deus está entre vós. Porque agora Deus revelou segredos. Isso é tão poderoso que no versículo 2 desse texto, versículo 2 por gentileza. Porque é o seguinte, o povo diz que o dom de língua não existe. E eles pegam esse texto tudinho para falar que é idioma. Mas vamos ver se é. Você é inteligente. O curitibano é inteligente. Não, professor, mas sou de Colombo. É, inteligente também. É como se fosse. E diz assim. É a grande Curitiba, é curitibano. Porquanto, presta atenção.
Quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens. Quem fala em português? Quem fala inglês? Quem fala qualquer idioma? Então não é possível que Paulo está batendo cabeça. Não fala aos homens, mas a Deus. E tem mais. De fato, ninguém o compreende. Porque Deus não quer que você fique falando coisa que ninguém entende. Na realidade, Ele quer que você fique falando coisa que ninguém entende. Porque em espírito fala em quais mistérios? Versículo 23. Vamos navegar pelo capítulo. Verso 23. Quais mistérios? 24. 25. Os segredos. Lembra o verso 22? Verso 2. Os segredos serão manifestos. Não pode ser um idioma. E como que não é o idioma? Põe o verso 18, por favor. Dou graças a Deus por falar mais em línguas que todos. Não, Paulo está falando que falava idiomas. Presta atenção. Eu falo mais em línguas que tipo. Verso 2. Que homem não entende, que a mente não entende. Fala os segredos de Deus. Por que que o capítulo inteiro é sobre línguas estranhas? E agora, vamos ler. Quem se expressa em uma língua, agora o capítulo, versículo 18, não é uma língua estranha? Então, à medida da minha conveniência teológica, eu vou mudando o texto. O capítulo todo é sobre profetismo. É sobre dom de profecia. E o que é dom de profecia? Eu tenho aqui a língua estranha, que edifica só mim. Quando eu expulso um demônio, eu edifico quem é liberto. Quando eu oro por um enfermo, eu edifico quem é curado. Quando eu oro em língua, eu sou edificado. Mas quando alguém interpreta, agora nós não temos mais esses dons, nós temos uma profecia. Então todos os avivamentos foram regados do dom de profecia e também da continuidade do ministério profético. Qual é a diferença do dom de profecia para o ministério profético? Vamos ver agora, por favor, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Porque Malaquias ele vem com o espírito profético, mas ele não faz nenhum prognóstico. Ele não revela o coração de ninguém. João Batista nunca curou um enfermo, nunca fez uma revelação, e a Bíblia diz que ele era profeta. Olha o que diz o texto: eis que eu mesmo enviarei o profeta Elias. Está falando dos nossos dias. Antes que venha o grande dia do Senhor, assustador dia do Senhor. O que esse espírito do avivamento fará? Continua. E ele converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A primeira coisa que um ministério, um espírito profético fará em dias de avivamento é converter o coração das pessoas. Nós tivemos um culto poderoso de avivamento esses dias. No outro dia um monte de gente começou a me ligar chorando. Pastor, eu estou mal. Eu falei, agora que você está bem. Mas pastor, eu estou sentindo de ligar para minha mãe, ir lá e chorando, e filhos chorando com mãe, chorando com pai. Falei, esse é o espírito do avivamento. Por isso que avivamento é preparar o caminho, é um espírito, o ministério profético é o reparador, consertador de muros. É o espírito de Neemias, de Esdras, de Elias, de Ezequiel, que vem João Batista, que vem no Pentecoste. Todo falar em línguas, todo avivamento tem que ter o ministério profético e os dons proféticos. Os dons proféticos edificam a igreja, o ministério profético conserta ela. Compreendeu? O ministério profético é o responsável por preparar ambiente. João veio, Jesus disse, ele é o Elias que havia de vir. E ele preparou o caminho para o avivamento passar. Antes de toda manifestação poderosa, vem o espírito profético preparando o caminho. Então um profeta necessariamente pode não ter um dom de profecia.
E normalmente quem tem dom de profecia não significa que ele é profeta. Profeta na Bíblia é ungido. Significa que tu tem um dom. O profeta daqui é seu pastor. Necessariamente, aonde o Espírito Santo estava, tinha essas duas características. Eu não conheço um Jesus que não curava enfermo, não conheço um Jesus que não expulsava um demônio, eu não conheço um Jesus que não era profeta, quando revelou a vida. Quando você pega Jesus com a samaritana, e a samaritana sai gritando, está vendo? Ele é profeta, ele revelou todos os meus segredos. Aí você pega lá no texto dizendo, não, a única coisa que Jesus disse é que ela tinha 5 maridos. Bom, toda a cidade sabia disso. É claro que nenhum autor iria colocar lá os segredos que Jesus revelou. Mas quando você vai na história, você vai ver que Jesus disse, se tivesse 5 maridos, basicamente ele disse o nome de cada um. O primeiro era esse, o segundo era esse, o primeiro fazia isso com você, o segundo fazia isso, o terceiro isso, ele foi revelando coisas que só ela sabia. E ela desesperadamente sai alegre e adorando a Deus. Por isso ele foi chamado também de profeta. Jesus não veio sem o ministério profético e o dom do profetismo. Três coisas aconteceram agora comigo em Lima, no Peru. Primeiro, eu comecei a ministrar, foi o primeiro culto presencial desde o início da pandemia. Não teve nenhum outro. Tudo aberto, mas o governo comunista proibiu igrejas. E quando eu comecei a ministrar, as pessoas começaram a orar em línguas. E teve uma irmã que levantou e começou a orar em muito idioma. Ela orou nos 40 idiomas. Eu achei aquilo tudo muito esquisito. Põe Atos capítulo 2, versículo 1, para você entender como que isso funciona. Por que que Deus faz isso? Às vezes você pode orar na língua, a língua estranha, como disse Paulo, e alguém ouvir o idioma. A minha esposa já acordou comigo orando, pregando em aramaico. Aramaico. Em árabe. Pregando, na época que eu mal falava o português, pregando em inglês. Quando eu comecei a pregar em espanhol, eu odeio pregar com intérprete, só se o intérprete for muito bom. Falei, Espírito Santo, eu plantei, eu quero colher nesse idioma, eu vou pregar, vou pegar o microfone agora, vou pregar e todo mundo vai entender. Eu estava indo pregar na África, do meu lado tinha uma jovem da Emirates turca, o Espírito Santo mandou eu pregar que ela ia aceitar Jesus, eu perguntei se ela falava inglês, ela disse que não. Falei, Spanish? Ela, português deve ser, ela. Falei, beleza, Espírito Santo, eu vou pregar o que para ela? Ele falou assim, abra a boca que eu ponho as palavras. Eu quero ver um avivamento sem profetismo. Um avivamento na sua idioma deve ser. Avivamento dentro da sua casa deve ser. Mas eu quero ver o mundo ser impactado sem o profetismo. Sem a manifestação do poder de Deus. Agora, no Peru, as pessoas começaram a profetizar. Todos os idiomas que as pessoas profetizaram lá na Colômbia são os países que me convidaram depois onde eu estou indo. Recentemente, era numa live, na mesma live, o cara Indonésia falava para o outro, que o outro traduzia para o inglês, que o outro traduzia para o espanhol, que o espanhol falava comigo. Indonésio, tudo. Teve um que falou assim, pastor, eu te assisto na internet, não sei o que o senhor fala, mas eu só fico ali. Antigamente eu ficava assistindo cultos de pregadores americanos, minha esposa dizia, você entende que eles falavam nada? Então por que você assiste? Eu falei, eu só estou aqui, ó. O Espírito Santo dele é o mesmo Espírito Santo meu. Então eu não entendo, mas estou recebendo tudinho no Espírito. É a mesma língua. Atos capítulo 2, versículo 1. Eu quero que você entenda, porque eu estou ministrando essa loucura nas igrejas. Então hoje aqui alguém pode falar em línguas e orar em russo. Orar em espanhol, como aconteceu na Rua Azusa, como aconteceu no Pentecoste. Ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Pode ir, avançando.
De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estávamos assentados. Então, pera lá, aquilo ali foi um avivamento tradicional, todo mundo quietinho. Foi tão assustador que chegaram lá e falavam assim: não é possível que esse povo está bêbado a essa hora da manhã. Estavam tão comportados que confundiram com um bando de 5.000 cachaceiros. Tamanha era a ordem deles. E primeiro que a Bíblia diz que era um barulho ensurdecedor. Porque quando a gente recebe avivamento, gente, só tem 3 maneiras que Deus aceita a sua busca. Vou te dar o exemplo. Ele falou comigo. Ou é assim, que é o jeito que ele mais gosta. Ou assim, ou assim. Nunca sentado. Não há avivamento em que você esteja confortável. É a em ação. Adoração. Todo mundo quer um avivamento do seu jeito, da sua maneira. Mas a Bíblia diz em Isaías 44 que a terra seca tem que clamar pela chuva. O grito mais desesperado de uma criança é o de fome. Se não houver competitividade na sua busca, nada feito. E continua. De repente veio do céu um barulho. Cadê o pregador? Volte. Um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta da casa onde estávamos assentados. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. Cadê a foto? Só um pouquinho para relembrar. Eu volto no verso 4. Pousou-se línguas de fogo. Bom, se me dissesse que a Bíblia fosse a palavra de Deus, a capa da Bíblia, eu creria. Vocês vão se lembrar daquela foto que foi tirada. Teve uma outra também. E continua. Pode pôr a foto, se você conseguir. Estou dando trabalho, né? Olha aí, ó. Isso foi tirado na África. Como é que a câmera capta? Olha, se eles viram a olho nu lá, como é que a câmera não vai captar? Ah, eu não acredito. Tá bom. Não precisa você acreditar para que seja verdade. Volta o texto agora de Atos 2 e 4. Para você entender, isso é profetismo. Irmãos, nós queremos o avivamento da igreja de Atos, sem o temor dela. Queremos a manifestação da igreja de Atos, sem a fé dela. Às vezes eu me pergunto, será que Deus ama mais a igreja primitiva do que a nós? Ou será que nós amamos menos a Deus do que a igreja primitiva? E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, não morreram com fogo. E começaram a falar em outras, de acordo com o poder do próprio Espírito Santo, lhe concedia que falasse. Vamos agora ver o batismo com o Espírito Santo, qual é a evidência dessas línguas, como eu já li para os irmãos. Continua o texto. Ora, estavam morando em Jerusalém, tementes a Deus, judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. O que aconteceu? E ao ouvirem aquele estrondo, me desculpe os meus irmãos tradicionais, bebam da nossa água. Ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados. Agora leem todos o resto. Pois cada um o ouvia falar em seu idioma. Mas eles falaram idioma ou eles ouviram? Eles falavam na língua estranha. Quem ouviu, ouvia no idioma. É o Espírito Santo fazendo aqui a interpretação, como eu já lhe disse. E continua o texto. Olha que coisa, perplexos e admirados, comentavam uns com os outros. Como eles estavam falando o idioma, se tinha gente de vários idiomas e cada um ouvia no seu idioma. Eles não estavam falando do idioma, eles estavam falando de língua e cada um ouvia no seu idioma. Lembra, havia judeus de todas as nações. E diz, perplexos começaram a dizer uns aos outros, porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve na nossa própria língua materna? Não era todos ouvindo um só idioma, era todos ouvindo um idioma diferente um do outro. O inglês ouvia inglês, o alemão ouvia alemão, o outro ouvia não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é possível que a incredulidade afaste esse grande poder.
Eis esse grande segredo do profetismo, daquilo que temos que ter, dessa restauração, tanto do ministério profético. Crianças que eram viciadas em drogas, receberam o Espírito Santo e agora abandonaram as drogas. Recentemente o irmão lá no Peru começou a orar em línguas, chutou a cadeira de roda e saiu correndo. Você precisa ser humilde e querer. Se você não ora em línguas, você deve, sem nenhuma ansiedade, receber. É muito fácil receber. Se fosse eu que lhe desse, seria difícil, porque eu teria que lhe ensinar. Ia fazer um curso. Mas como é o Espírito Santo, vem direto no seu espírito, é só abrir a boca e falar. Mas é necessário. Eu vejo Deus lhe dando 3 dons aqui. Tomecas, 3 dons sobre você, 3 línguas de fogo. Cada língua de fogo daquela é um dom. Eu vejo 3 línguas de fogo aqui. Eu vejo língua de fogo sobre alguns. Oh, mas toqueca, de que tomecas, torocou mecas, terecas. Vamos, profetiza, profetiza, profetiza. Eu vejo uma língua de fogo aqui, chocas. Eu vejo aqui, 4 línguas de fogo aqui, chomá, 4 línguas de fogo. Cada língua de fogo é um dom. Tomequei, derecalabás. Vamos, ela está pousando. Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar. Ei, você pode deitar, você pode se dobrar, você pode ficar em pé, mas jamais confortável. Bostomei decas. Gaste um tempo agora. Quem não ora em línguas vai começar a orar. Quem ora é para orar. Senerequeis, ele diz, até que do alto, Isaías disse, venha o poder, a virtude do Espírito. Deixa a língua de fogo pousar agora. Só ore línguas, só ore línguas, só ore línguas, só ore línguas. 5 minutos orando em línguas. O mais alto que você puder. Um barulho ensurdecedor como em Atos. Esse é o barulho de Atos 2. Mais fogo, Espírito Santo. De dons, de visões. Eu estou vendo uma botija grande de fogo descendo aqui agora. Pegue. Levanta a mão e deixa essa língua de fogo pousar. Está saindo fogo pela boca agora também. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Vamos, levanta as mãos e seja cheio de fogo. Vem. Fogo. Mergulha fundo nesse fogo. Um avivamento está vindo.
Prepara o caminho desse avivamento. Prepara o caminho. Vai! Tem 2 línguas de fogo aí agora. Eu estou vendo 3 línguas de fogo, 4 línguas de fogo sobre uns. Língua de fogo traz dons. Ele está dando dons de milagres e maravilhas agora. Chere canta labás, tolocou, chere canta labás, chendole calabás, chere canta labás, torocou celebás.